Bom, meu nome é Carlos Henrique e os outros integrantes do grupo, além de mim, são Emerson Calil e Enzo Martim. Eu vou começar a falar do título do trabalho que foi nos dado, que é um estudo sobre a utilização de sistemas, programas e ferramentas de qualidade em empresas do interior de São Paulo. Ou seja, é um estudo que vai tentar mostrar como essas ferramentas vão interferir, quais são as suas consequências dentro das empresas, assim como a dificuldade de implementar essas ferramentas. Tudo isso dentro de uma área delimitada, que é o interior de São Paulo, que é a área onde todas essas empresas estão. Duas questões principais nortearam o desenvolvimento dessa pesquisa. A primeira é se a certificação ISO 9001 ela realmente tem os benefícios que ela diz ter na teoria na parte prática. Ou seja, se na teoria disse que um cliente ele vai ficar mais satisfeito, quer ver se isso acontece realmente na prática. Também quer ver se essa certificação ela fomenta o uso de ferramentas da qualidade e, além disso, quer saber se essas ferramentas são fundamentais para a competitividade ou se trata-se de uma perspectiva para o futuro. Esse artigo ele tem como objetivo mostrar os resultados de uma pesquisa survey. O que é uma pesquisa survey? A pesquisa survey ela é uma pesquisa que tem como o principal objetivo a busca de informações sobre determinado grupo. Então, esse trabalho busca essa informação sobre essas empresas com certificação ISO 9001. Tendo dito o tipo de pesquisa, vai-se para a metodologia do trabalho. Qual é o método que usou-se para o trabalho? Bom, a primeira coisa foi delimitar o tema. Então, delimitou-se o tema com base na região, no interior de São Paulo, com base em quais empresas queria se analisar, que eram empresas que tinham a certificação ISO 9001, também com base no escopo de trabalho, sistema de gestão da qualidade e programas e ferramentas da qualidade. Depois disso, eles precisavam de um meio para a coleta de dados. O meio que foi escolhido foi por meio de um questionário que seria enviado às empresas. Então, preparou-se um questionário com uma série de questões, enviaram para uma empresa teste, essa empresa respondeu, enviaram para eles de volta, eles analisaram, revisaram o questionário e enviaram para as empresas oficiais que estão na pesquisa. As empresas responderam, enviaram, as respostas foram analisadas, os dados foram analisados, foram tabelados e depois disso veio a conclusão, que é o fim do trabalho. Quanto ao questionário, ele foi preparado seguindo as orientações da literatura científica, como não pode ser muito extenso, tem que ser objetivo. Ele também foi separado em 3 partes. A primeira, que diz respeito às características da empresa, então cada empresa bota suas próprias características. A segunda é relativa ao sistema de gestão da qualidade. E a terceira é relativa aos programas e ferramentas da qualidade. Agora, o próximo componente da equipe vai dar continuidade ao questionário. Meu nome é Emerson Calil e vou falar sobre os questionários. Com o teste piloto do questionário, é possível identificar os pontos de melhoria do instrumento que se concentram na redação e fusão. Cada questão do questionário continha uma afirmativa com 5 alternativas, baseada na escala Likert, para verificar o grau de concordância dos representantes, que eram: letra A, discordo completamente; B, discordo parcialmente; C, não concordo e nem discordo; D, concordo parcialmente; e C, concordo completamente. As respostas foram tabuladas e analisadas com o auxílio de um software, e foi feita uma análise em relação às médias de cada uma delas e depois uma análise com correlação estática entre elas, utilizando o teste Q-quadrado para a comparação da dificuldade entre os grupos independentes. Aplicou-se um teste não paramétrico. O questionário foi enviado a 866 organizações e obteve um retorno de 236 delas, que corresponde a uma taxa de resposta de 27,25%. Agora eu vou falar sobre a apresentação e análise dos resultados. Nesta parte é caracterizado o grupo de empresa
participantes da pesquisa com os dados do questionário. O quadro 3 ilustra que a maioria das organizações estudadas é de grande porte. A figura 3 apresenta a distribuição dos ramos de atividade das empresas estudadas. Os números dentro do parêntese significam a quantidade de empresa de determinada categoria. O setor de usinagem apresenta o maior número de empresas estudadas. Na figura 4 apresenta a duração dos processos de implantação dos CGQs até a certificação ISO 9001. Podemos verificar que na figura 4, a maioria das empresas estudadas levou até 12 meses para obter a certificação do ISO 9001. Esse fato acontece pela maioria delas utilizarem o auxílio de consultorias especializadas. Essas empresas costumam ter procedimentos com padrões pré-estabelecidos e bastante rígidos para a implantação do sistema ISO 9001. A figura 5 apresenta a distribuição das empresas estudadas pelo ano em que se certificaram segundo a norma ISO 9001. Podemos observar que o pico de certificações nas empresas estudadas é de 1997, 2003, 2004 e 2006. O pico de 1997 está possivelmente relacionado ao transcorrer de um prazo significativo de 3 anos após o lançamento da norma ISO 9001, versão 1994, que permitiu que as empresas conhecessem o sistema e decidissem adotá-lo e desenvolvessem. A figura 6 apresenta 3 importantes informações sobre os CGQs das empresas participantes da pesquisa. Se utilizam times da qualidade para apoiar o desenvolvimento das atividades relacionadas aos CGQs, o escopo da certificação e recebimento de auxílio de empresas especializadas para a implantação do sistema. Podemos ver que quase a totalidade das empresas utilizam os times de qualidade. Já em relação ao escopo da certificação, percebe-se um equilíbrio relativo entre a certificação de toda a empresa ou de parte dela. Vemos também que a maioria delas utilizou a consultoria externa para obter a certificação. A figura 7 apresenta a sequência de scores obtidos para as questões relativas aos benefícios auferidos com a implantação do sistema ISO 9001. A seguinte figura demonstra as principais dificuldades que são enfrentadas pelas organizações pesquisadas para obter a certificação ISO 9001. Essas 4 primeiras questões, computação próxima a 3, não foram consideradas nem como dificuldades e nem como benefícios. E a questão 16 não foi considerada uma dificuldade de implementação. Isso se dá, no primeiro caso, pela utilização de empresas de consultoria e, no segundo caso, pela larga utilização. Os principais programas e ferramentas da qualidade são divididos em 3 grupos: os mais, os medianamente e os menos utilizados. Esse primeiro compõe os mais simples e servem para a construção de um sistema de gestão da qualidade e suas ferramentas, ou seja, para a sua estruturação. Já o terceiro grupo é utilizado por empresas que já são mais bem estruturadas, pela necessidade dessa maturidade. Essa outra figura, mostra os benefícios auferidos pelo uso dos programas e ferramentas da qualidade. Ela confirma a efetividade de sua utilização, já que apenas a resistência dos funcionários a essas ferramentas foi a única dificuldade apurada. Essa outra tabela mostra a correlação estatística entre as questões, em que valores acima de 0,50 são consideradas correlações significativas. Temos, em especial, uma correlação que alcançou a pontuação de 0,80, que é entre a questão 18 e a questão 21, onde uma melhoria na gestão de recursos ocasionou um aumento na produtividade. Essa outra tabela demonstra a relação entre a escopa de certificação e benefícios. Nela vemos que as empresas tendem a discordar
As empresas que tendem a discordar dos benefícios possuem um certificado ISO com escopo completo. Um outro dado é que todas as empresas apuradas, ou a maioria, discordam sobre as ferramentas gerarem dificuldades. A terceira tabela mostra as dificuldades em função do porte, onde empresas grandes e pequenas têm dificuldades semelhantes. Já as médias têm uma maior dificuldade em comparação com as outras, uma vez que possuem um sistema mais complexo, como nas empresas grandes, mas também não possuem um grande recurso, ou seja, a falta de recurso como nas empresas pequenas. Enfim, o uso de ferramentas e programas de gestão da qualidade traz diversos benefícios a empresas, como mostram os dados citados anteriormente, e apesar dessas limitações existentes. A pesquisa feita possui uma visão bem abrangente, devido ao seu recorte, que é no interior de São Paulo, do estado de São Paulo, e também foi pesquisado os responsáveis da direção, os RDs. E devido ao grande número de pesquisados, as tendenciosidades desses responsáveis foram minimizadas. Portanto, esse trabalho possui um panorama geral, podendo ser utilizado em outras regiões, outros estados, outros lugares, enfim, tendo assim também bastante importância estatística para a gestão da qualidade.